O quadro Dica Animal de hoje vai falar sobre as doenças causadas por alterações hormonais nos pets, entre elas diabetes, obesidade, doenças de pele, entre muitas outras. E sobre isso a gente conversa ao vivo agora com a repórter Daniele Dias, que vai ajudar a gente a tirar todas essas dúvidas, orientar o pessoal de casa, um cuidado a mais com os bichinhos de estimação, com a saúde. Né, Dani? Com certeza, João. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o JL1. E mais uma quinta-feira, Dica Animal, com esse tema tão importante. Então, a gente já pede até atenção dos papais, mamães de pets, sobre esse assunto que, de repente, pode estar acontecendo aí na sua casa e você nem sabe, né? A gente está aqui ao lado da Cíntia Guerra. Ela é mãe e tutora dessa lindeza aqui, a Juju, uma poodle de 4 aninhos, 6 aninhos. E ela estava contando pra gente que há um tempo percebeu que ela estava crescendo demais, né, Cíntia? Explica como foi isso aí. Isso, ela estava engordando e eu tenho mais outros 3 pets e a alimentação é a mesma, só que ela estava se diferenciando, né, no peso, ficando bem fofinha. E aí eu fui investigar e vi que ela estava com probleminha também de pele e a dermatologista fez alguns exames, entre eles hormonal, e pediu apontou que o problema era esse, hormonal apontou mesmo. Que era hormonal, encaminhou para endócrino, né, E além dessa questão do peso que você reparou, teve algum outro sintoma também? De repente ficou cansando mais rápido? Vários. Eles brincam, né, os meus outros 3 brincam, entre eles correm, e ela não, ela fica mais quietinha, dorme mais do que os outros, e no passeio, o passeio dela é reduzido. Entendi. Aí precisou se adaptar, obviamente, para manter aí uma qualidade de vida. E ela fica mais cansada, se você reparar, ela fica mais cansada, sempre mais cansada. E aí conseguiu regularizar, equilibrar esses sintomas, essa mudança na saúde dela com a ajuda de uma médica veterinária. Isso, ela está refazendo os exames agora para poder seguir um protocolo para ela, para essa perda de peso e melhorar a qualidade de vida. Cíntia, muito obrigada. E olha só, falando sobre esse assunto, a gente inclusive chamou uma especialista para vir aqui com a gente, uma médica veterinária, porque tem muitos, né, pets que estão aí achando que estão fortinhos, mas isso também pode indicar um outro problema, que são justamente os problemas hormonais. A gente convidou a doutora Fernanda Rodrigues, especialista em endocrinologia e metabologia em cães e gatos. Acertei, doutora? É isso mesmo? Acertou, não é Boa difícil, tarde para você. Pois é, explica pra gente sobre esse problema que a gente sabe, né, que os seres humanos enfrentam. Então, os pets também estão sujeitos. Queria que você explicasse pra gente o que seriam essas alterações hormonais, né? Quais as doenças que podem ser provocadas a partir disso. Isso. A gente tem observado, a cada tempo que passa, que essas doenças que comumente presentes na gente, também está ocasionando neles. O hipotiroidismo, que a gente pode observar uma letargia, um cansaço, um aumento de peso muito fácil, uma dificuldade na perda do peso. Mesmo que se tente ali várias rações, exercício, você percebe esse bloqueio, essa dificuldade. Fora outras doenças, a diabetes, o hipotiroidismo, outras doenças hormonais também, que a obesidade é uma delas. Então, são doenças ali que têm se tornado bem comum para eles também. Agora, doutora, o que pode ocasionar isso? É uma questão genética ou alimentação mesmo? Frequentemente, a gente observa a humanização da alimentação, então, uma alimentação inadequada, e aí essa humanização da alimentação se baseia justamente em vou dar um pedacinho da minha tapioca, um pedacinho de pão. Então, esse carboidrato, essa gordura em excesso. Fora a medicação, como corticoide, genética e fator idade. E qual seria a alimentação adequada, então, nesse caso? A alimentação adequada, dependendo do fator idade, da fase que eles se apresentam, de outras doenças que eles podem ter, existe uma alimentação específica e uma ração específica. Fora a alimentação natural também, que precisa ser bem balanceada. E esse problema de saúde, ele tem cura ou é tratável? A maioria delas não tem cura, por isso é importante você identificar e, a partir da identificação, tratar e controlar. Inclusive, tem uma pergunta já que chegou. Pode fazer, João. Isso mesmo. Olha, Dani, um telespectador disse que já fez várias rações light para a Mel, que é a cachorrinha, ela não emagrece. Pelo contrário, ela ainda ganha mais peso. O telespectador quer saber se isso pode ser hormonal. Sim, tem um indício muito grande, justamente o que a gente comentou.
Você já tentou várias rações ali que tem restrição calórica, exercício e percebe essa dificuldade, pode ter ali uma alteração hormonal que está dificultando essa perda de peso. O hipotireoidismo é o maior campeão ali, como no caso da Juju. E me diga uma coisa, tudo isso também acaba refletindo, se não tratado, assim, pode refletir no tempo de vida menor também desse pet? Pode. Isso é muito importante abordar. É importante você identificar, por isso a importância da gente orientar, que essas doenças elas existem, então identificar e tratar para que você não dependa desse encurtamento devido à doença. Que nem a gente eu tô aqui conversando com a doutora, dá para ver que a Juju tá bem cansadinha mesmo, a respiração tá bem ofegante, mas ela já está controlando. E reforçando sobre esse ponto de controlar, doutora, isso pode ser feito na alimentação, mas precisa ter então esse acompanhamento também de um especialista, ou é algo que dá para ir mantendo em casa? Como que funciona essa parceria aí? Na verdade, a partir de uma certa idade, a probabilidade de acontecer, de 5 anos em diante, que a gente chama de meia-vida, a possibilidade de acontecer é muito grande. No entanto, se o veterinário clínico perceber que a Juju está com ganho de peso, ela está bebendo mais água, ela está com alguns sinais clínicos evidentes, ele vai encaminhar. Aí sim é importante a gente dosar esses hormônios, eles precisam ter a clínica. Tem mais uma pergunta lá do estúdio. Tem sim, olha só, enviada aqui pelo nosso WhatsApp, o telespectador gostaria de saber se a causa de tumores nas mamas da cachorrinha dele pode ter relação hormonal e como tratar. Eu ouvi a pergunta, acho que na metade, mas se eu entendi, se tem a influência hormonal na questão das mamas, é isso? Pode repetir, João, por favor? Ele fala que ele quer saber se é questão de tumores nas mamas. Tumores nas mamas, pode ser um problema hormonal também? Isso, é muito importante a castração, né? Então a gente está falando sobre a castração. A castração, o quanto antes você castrar, quanto mais nova você castrar, essa influência hormonal ela não acontecerá tanto. Óbvio, você não vai excluir 100% a possibilidade de uma alteração na mama castrando cedo, mas você diminui essa possibilidade. Então, pode sim ter influência, inclusive se possivelmente ele usou anticoncepcional, aí sim tem uma influência muito grande nesses tumores de mama. Certo, doutora, muito obrigada pela sua participação, obrigada, Cíntia, também. Então, daqui a pouquinho, João, a gente vai voltar, tirando mais dúvidas aí dos nossos telespectadores sobre esse tema e mostrando um outro exemplo aí de um pet que conseguiu se tratar desse problema, o Xodó Aventureiro, bem conhecido, um pet influencer aqui em Belém. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse assunto. João. Muito obrigado, Dani. E você tem dúvidas aí sobre este assunto? Mande sua pergunta aqui para a gente. Vamos repetir os nossos contatos? 3213-1108 e 3213-1109. Esses aí são os nossos números de telefone. Tem ainda o WhatsApp 99430001. E você também pode mandar sua pergunta marcando nas redes sociais a hashtag você no JL1. Estamos sempre aqui esperando. De volta aqui com o nosso quadro Dica Animal de hoje. Estamos falando sobre alterações hormonais nos bichinhos e as complicações que isso pode trazer para a saúde. Daniele Dias. João, nossos pets também estão sujeitos a isso. E agora a gente vai mostrar aqui o Xodó Aventureiro. Tá aqui, olha, do meu ladinho, tem 3 aninhos. Isso. Quem é a tutora dele é a Jace. E há mais ou menos 1 ano ele teve um problema de saúde decorrente aí de problemas, alterações hormonais, só que a priori você não sabia, né, Jace? Isso mesmo. Que tipo de sinais que ele começou a apresentar que você notou que tinha algo errado? Os principais sinais foram as alterações dermatológicas mesmo. Como ele é um cão atópico, ele é alérgico a qualquer motivo, pensou-se que era atopia mesmo. Então, isso dificultou muito a questão do diagnóstico certo. E aí, depois de... Aliás, você me dizia que, inclusive, teve uma dificuldade na hora de encontrar o diagnóstico certo pelo fato de o problema ser na pele, né? Explica melhor isso pra gente. Tá. Devido a ele ser um cão atópico, apareceram aquelas lesões, foram crescendo, e as médicas só faziam uma passar para a outra, prescreviam, no caso, as medicações e davam os falsos negativos, os exames para fungo, enfim.
para bactéria, e não se chegava a um diagnóstico, até que uma professora solicitou o encaminhamento para endocrinologista. E aí conseguiu tratar e está agora saudável. Saudável. Ninguém diz que ele já apresentou, né, que já teve esse problema. E olha, Dani, ele chegou a 50 quilos. 50 quilos? Ou seja, ele ficou além do problema na pele, ele também ficou bem cheinho, né? Bem fofinho. Gordinho, sim. Que bom que agora ele está aqui bem saudável. E olha, tem muitas perguntas chegando para a gente, para que a especialista a médica veterinária possa responder. E ela já está aqui com a gente para também tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Inclusive, vou começar com uma aqui, só falando sobre essa dificuldade, né, na hora de encontrar o diagnóstico. Ela citou, ela apontou esse problema. É difícil chegar a esse diagnóstico? Como que é isso para vocês? Sim, muitas das vezes pode estar camuflado. Então, a gente pode atender um paciente que tem um aumento de pressão e aí não tem uma causa específica ali que se identifica, ele acaba, às vezes, indo para o outro atendimento e pode ter uma doença hormonal por trás. A doença, a alteração dermatológica é a que mais ganha também, e aí pode estar camuflado se pensar que seja só dermatológico e pode ter alteração hormonal. Tem pergunta lá do estúdio. Tem sim, olha, um telespectador aqui que está falando que o cachorro dele, o Pet, solta muito pelo. Ele quer saber se isso pode ser um indício de algum problema hormonal, tem alguma medicação específica? Interessante ele fazer uma triagem clínica ou já com dermatologista, ver se tem alteração ali se pode ter a influência de bactéria, fungo, às vezes pode ser nutricional, às vezes pode ser questão da alimentação, pode ser fungo, bactéria, é interessante investigar primeiro. Mas se porventura ele tem acima de 5 anos, ele está apresentando alguns sinais clínicos como beber mais água, está fazendo mais xixi, está com aumento de peso ou está comendo muito e emagrecendo, pode ser sim que ele possa ter alguma alteração hormonal e ela está se expressando na alteração dermatológica, que é na queda do pelo. Tem mais pergunta? Tem sim, tem uma aqui com a hashtag você no JL1. Vamos dar uma olhada aqui na participação do pessoal de casa, o Júnior. Esses problemas dos animais têm uma certa idade para ocorrer ou pode acontecer em qualquer idade nos animais, mesmo sendo bem cuidados, doutora? Então, é muito comum em animais de 5 anos em diante, quanto mais velho, quanto mais idoso, a possibilidade ela é maior. No entanto, pode sim acometer pacientes pets mais novos. Por exemplo, o xodó tem 3 anos. Não é tão comum o hipotireoidismo em um pet de 3 anos, mas não é impossível. É raro, mas pode acontecer sim. Muito obrigada, doutora, pela sua participação novamente aqui com a gente. Obrigada, Jace. Obrigada a Cíntia, que também participou no bloco anterior. Então é isso, João. A gente volta com você. A gente espera, é claro, ter ajudado aí os papais, mamães de pets, quanto a esse cuidado, né? A esses sinais que a gente descreveu aqui para vocês. Muito obrigado, Dani. Uma boa tarde para você.